Olá a todos meus queridos, minhas queridas do signo de Aquário. Eu vou fazer a vossa leitura para... esta mandala chama-se Leitura do Dinheiro. Tem a ver com as vossas finanças, tem a ver com a vossa prosperidade, mas acima de tudo tem muito a ver como vocês trabalham esta energia. Porque dinheiro é uma energia e como nós atraímos dinheiro à nossa vida é importante. Daí muitas vezes haver pessoas que trabalham uma vida inteira e dificilmente ou muito raramente conseguem alcançar aquilo por que tanto lutam uma vida inteira. Estas leituras são gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, como eu digo sempre, ou em tudo com vocês. Caso sintam que a energia ou a mensagem não enquadra, simplesmente libertem-na ao universo. Não faz mal nenhum. Ou então retiro partes desta mensagem que ressoou com vocês. A partir de agora o canal vai disponibilizar, ou começou a disponibilizar, legendas em outros 2 idiomas, para além de português, inglês e espanhol. Essas legendas podem conter erros, porque são legendas automáticas produzidas pelo canal YouTube. Não sou eu que as corrijo. O YouTube escuta aquilo que eu falo e faz a própria tradução, daí eu tentar falar de uma forma mais lenta e frisar mais as palavras para que o YouTube consiga entender o maior número de palavras que eu transmitir para vocês. Eu tenho esta pedrinha comigo, eu já demonstrei nos outros signos que fiz e vou demonstrá-la a todos os outros signos. Ela chama-se Pererita. Esta pedrinha é quase como se fosse, tem a forma de ouro, é uma rugada e atrai a abundância, atrai dinheiro à nossa vida. Caso vocês queiram obter uma, vocês podem encontrar em qualquer loja de esoterismo ou que vendam pedrinhas naturais. E vocês podem trazê-la com vocês ou simplesmente deixá-la em casa, mas num local onde vocês consigam na ver. Por exemplo, eu tenho a minha em cima desta mesa porque eu todos os dias eu sento-me aqui, antes de ir para o trabalho, é o meu primeiro ponto, é sentar-me aqui, fazer a minha oração, o meu agradecimento e ir para o trabalho. Isto eu vou deixá-lo aqui para que atraia boas vibrações já à vossa mensagem e à vossa vida financeira. Uma partilha, porque a gente deve partilhar sempre o melhor que a gente pode. Eu vou utilizar este deck que se chama Espírito Animal. Vou tirar 3 lâminas deste deck, que será as 3 palavras fundamentais ou chaves para a vossa leitura do dinheiro ou da prosperidade na vossa vida. Meus queridos seres de luz, meu sagrado coração de Jesus, Santíssima Trindade, meu anjo da guarda e meu guia espiritual mentor, sejam todos muito bem-vindos a esta leitura. Mostrai-me, orientai-me e, acima de tudo, protegei este canal de comunicação entre mim e vocês. Mostrai-me, por favor, qual é a mensagem de Aquário que deve Aquário saber sobre a sua vida financeira. Mostrem-me, por favor, qual o estado de mente, o que quer conquistar, quais possíveis obstáculos na sua vida e aquilo que pode melhorar para que possa obter a sua prosperidade na sua vida. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Mostrem-me, por favor, quais são as 3 chaves, 3 palavras-chave para Aquário na leitura das finanças, por favor. Mostrem-me, por favor, 3 lâminas para Aquário. 3 palavras-chave, por favor. Finanças, Aquário. Meus queridos seres de luz, mostrai-me claramente a mensagem para Aquário. Eu vos invoco. Obrigada. Engraçado. A carta, ok. Mais 2, por favor. Uma. Falta-me uma, por favor. Eu rio-me, sabe porquê? Porque a vossa primeira carta tem a ver o dar com gratitude e com graça. E eu tinha acabado de falar isto, a gente dá aquilo que de melhor tem. E saiu o peru que diz dá com gratitude e com graça.
ou com graciosidade. E depois a segunda lâmina vocês têm, haverá sempre o suficiente, não tenham medo, haverá sempre o suficiente. E traz um toque gentil à tua situação. Eu acho que este toque gentil à vossa situação tem a ver com algum tipo de medo, de escassez. E daí esta espiritualidade, a espiritualidade vos dizer que haverá sempre o suficiente. Pode não haver em grandes quantidades, mas o dia a dia, e aí a gente já deve ser grato pelo dia a dia, daí o dar graças e ser grato e partilhar esta gratidão, por mais pequena que ela possa parecer aos nossos olhos. E trazer o tal toque gentil à vossa situação. Às vezes é... Como é que eu hei de explicar este toque gentil? Aquilo que eu sinto destas três palavras, as chaves na vossa leitura, que eu ainda agora vos disse, aqui tem que vocês dar com gratitude, com graça, aquilo que cada um tem e aquilo que cada um pode dar. Ninguém é obrigado a dar mais do que aquilo que tem ou aquilo que pode. A espiritualidade diz-vos que haverá sempre o suficiente para vocês, para a vossa vida. Não tenham tantas preocupações e se calhar o dar ou trazer um toque gentil à vossa situação é trazer uma certa confiança, limpar às vezes, se calhar, preocupações excessivas de faltar na vossa vida esta estabilidade ou não haver o suficiente para o vosso dia a dia. Mostrem-me, por favor, o que é que me querem dizer com esta mensagem para Aquário. Mostrem-me, por favor, claramente esta mensagem para Aquário. Cuidado quando a gente fica na energia da escassez, de achar que não temos o suficiente ou de reclamar por aquilo que temos, nós atraímos mais escassez à nossa vida. Cuidado. A vossa mente. Olha, a carta da força. Controle entre a vossa mente e o vosso coração, coragem, não desistir às dificuldades que possam aparecer na vossa vida, e daí esta carta ficar centradinha com haverá sempre o suficiente. O que vos ajuda? Vocês têm o 5 de espadas, o trabalho ou a área, não importa, 7 de bastos, vocês, oh lindo, o mágico, vocês têm as ferramentas todas para trazer a prosperidade à vossa vida. O que vocês querem conquistar? Vocês com a energia do mágico, só depende de vocês saber trabalhar aquilo que de melhor vocês podem fazer. São muitas. O que quer conquistar, Aquário, por favor? Eu deste deck só quero uma lâmina, por favor, porque depois eu vou clarificar com outro deck. Lembrem-se que eu não estipulo o tempo, a leitura pode ficar longa ou ser longa. Eu deixo guiar-me por aquilo que a espiritualidade quer dizer. Eles querem falar mais que uma, vamos falar mais que uma. Os vossos obstáculos ou possível obstáculo. O balanço, o equilíbrio. O equilíbrio, vocês já tinham aqui na mente a força. A sorte, ou o dinheiro que entra, ou como entra. São muitas. Eu só quero uma, por favor. Depois podem clarificar com outro deck todas as que quiserem. Obrigada. Rainha de Copas. Confiar na vossa intuição. Possíveis sacrifícios a fazer. As de Copas. O desenrolar, ou como seguirá esta situação, ou como poderá, porque depende sempre das vossas decisões. A espiritualidade apenas nos ajuda a orientar
nos ajuda às vezes a decidir, mas as decisões são sempre nossas. Conclusão ou resultado final. Obrigada. Vocês têm muitas cartas de copas. Copas e arcanos maiores. Olha, para falar em arcanos maiores, mais um. O louco, no fundo do deck. Eu digo-vos sempre, e qualquer pessoa que entenda ou saiba ler o tarot sabe que arcanos maiores é a espiritualidade na sua força maior a trazer a comunicação para vocês. Aqui é quase como um louco dissesse para teres fé, dares o salto de fé, a seguir os teus sonhos. E também nos pode falar em oportunidades inesperadas na vossa vida. O sacrifício, eu vou começar por cima pelo pensamento para a mensagem fazer sentido. O que é certo é que a espiritualidade diz que há aqui algo que vocês terão que fazer quase como um salto de fé ou um risco de fé para seguirem os vossos sonhos ou para irem atrás dos vossos sonhos, e oportunidades inesperadas poderão chegar à vossa vida de forma a poder trazer alguma entrada de dinheiro na vossa vida também. A vossa mente. A mente, vocês têm a força. A força fala sempre, primeiro não é só a força física, porque a força no tarot é mais a força interior. É libertar às vezes medos que existam, e acima de tudo conseguir equilibrar a nossa mente e o nosso coração para que a gente às vezes tenha coragem para dar este tal salto no vazio, o salto de risco. A nível da vossa ajuda, vocês têm o 5 de espadas. O 5 de espadas como ajuda, aqui é quase como se fosse algo que vocês têm que aprender através da situação à qual vocês estão agora. Ou rever todos os motivos aos quais vocês estão neste momento, nesta situação, nas vossas finanças. Porque vocês sentem que têm escassez. Vocês sentem que não têm o suficiente. Será que é real? É esta pergunta que vocês têm que fazer. Será que é real? Será que vocês não têm sempre o suficiente para todos os dias? Uma coisa é a gente querer conquistar mais. Outra coisa é a gente não ser grato por aquilo que já tem quando temos diariamente. E a gente não pode confundir as tais coisas. Por isso é que a força está aqui. Não confundir o vosso desejo com a realidade que vocês já têm. Vocês podem projetar o futuro melhor, mas ser gratos pelo vosso dia-a-dia. Eu acho que me estou a fazer entender. Aqui o que vos ajuda realmente é vocês aprenderem porque é que vocês estão nesta situação, ou porque é que vocês têm que equilibrar a vossa mente e o vosso coração, ou os vossos projetos e o vosso momento atual. A nível do trabalho, ou a área que vocês tenham na vossa vida, vocês têm o 7 de bastos. O 7 de bastos é uma carta de defesa, de que vocês terão que defender. Não é uma defesa dos outros, ou uma defesa dos outros, mas uma defesa que vocês próprios terão que fazer em relação a fazer decisões, ou de acordo com as vossas decisões, ou de acordo com os vossos sonhos, ou de acordo com os vossos desejos, ou de acordo com as vossas ideias. Mas são escolhas ou batalhas que vocês irão defender, mas de uma forma sábia, de uma forma muito consciente, muito direta daquilo que vocês realmente querem defender nesta área de trabalho ou na profissão. Pode ter a ver com defender estas tais novas e inesperadas oportunidades na vossa vida. Vocês têm uma carta excelente que vos identifica como vocês, o mago. O mago, quando identifica a nossa força,
é uma carta excelente, é a melhor carta para nos poder identificar. Porquê? Porque identifica, ou a espiritualidade tenta-vos de identificar que vocês têm as ferramentas todas para conseguirem alcançar e manifestar o sucesso e o triunfo e a prosperidade na vossa vida. Só que a vossa mente e o obstáculo que é o balanço pode estar aqui a prejudicar-vos um pouco. Daí a espiritualidade frisar na vossa energia principal, nas 3 palavras principais, ser grato. Dá graças, mas dá graças com uma gratitude real. Com a certeza que o pouco que possas ter neste momento é muito, é o suficiente. E este é o toque gentil que vocês têm de trazer às vossas prosperidades, para que elas cresçam, para que elas desenvolvam ainda mais. A nível do que vocês querem conquistar, aqui era uma área que saía muitas cartas, eles queriam comunicar muitas coisas. E vocês têm 4 de espadas, 4 de copas. 44 é um número chave mestra ou um número angelical. Vocês podem ver o significado do número 44, mas o 4 na numerologia representa estabilidade, representa bases, representa equilíbrio, tanto a nível de mente como a nível emocional. E isto é o que vocês querem conquistar, porque é conquistar a vossa mente, o vosso emocional, que vocês vão dar maior força, mais energia àquilo que vocês de melhor conseguem fazer e àquilo que de melhor conseguem manifestar através das vossas qualidades. O vosso bloqueio, o balanço, a paciência, às vezes a falta de paciência para ver resultados, a necessidade de balanço e de moderação, um compromisso ou uma comparação e um compromisso com vocês mesmos, e saber esperar o tempo certo. Isto é o vosso bloqueio, é querer as coisas se calhar de uma forma muito rápida ou ver os resultados de uma forma muito rápida, e eu digo sempre isto, a espiritualidade tem o seu próprio tempo, porque durante este período de tempo há algo que a gente tem que aprender, e se calhar a vossa lição aqui é ter mais paciência, ter mais confiança nas vossas habilidades e ter mais controle sobre a vossa mente, para que a mente e o coração não lutem, mas sim que trabalhem em conjunto. A nível da vossa sorte ou de onde poderá surgir esta entrada de dinheiro, escutando o vosso coração, escutando a vossa e confiando na vossa intuição. A Rainha de Copas fala muito em escutar e confiar na nossa intuição, fala muito em ouvir o nosso coração em relação àquilo que vocês realmente querem. E isto será a entrada do vosso dinheiro. Escutar o vosso coração e confiar na vossa intuição. Não se esqueçam que vocês são magos, são mágicos. Só precisam saber esperar o tempo certo, saber equilibrar a vossa mente e conquistar equilíbrio tanto no vosso lado mental, tanto como no vosso lado emocional. A nível dos possíveis obstáculos ou sacrifícios que podem surgir ou que poderão ter que realizar. As de Copas, deixar para trás algo que é muito importante para vocês, seja às vezes uma ideia, pode ser um sentimento, sim, pode ser. Pode-me falar também às vezes, mesmo em mudança de casa, em troca de casa, é algo novo. É algo novo. Isto é o sacrifício, é algo novo, que vos afetará a nível emocional, sim. Mas afetará claramente, porque o As de Copas é um sentimento verdadeiro. E daí este sacrifício para vocês ser não só sentimental, mas algo que vos poderá custar
custar mesmo muito a fazer, porque mexe com o vosso coração. A conclusão ou o possível resultado final. Vocês têm o 6 de copas. O 6 de copas é a realização de sonhos antigos, é a realização de projetos antigos, mas também nos fala em coisas novas. Em coisas novas. Deixem-me ver o que é que me diz com este tarot. Mostrem-me, por favor, clarificação para Aquário. Eu acho que neste momento vocês precisam ter muito balanço, muito equilíbrio, muita coragem, paciência, resiliência. Esqueci-me de vos dizer o desenrolar. Agora é que eu estou aqui a ver o desenrolar e como seguirá. Vocês têm o 10 de bastos. O 10 de bastos, o desenrolar, é deixar para trás fardos, cargos, responsabilidades excessivas. Pode-me falar aqui também de uma necessidade de esforço da vossa parte, porque o 10 de bastos às vezes fala, às vezes ter mais que um trabalho, às vezes. Mas vamos ver o que é que nos diz com este tarot. A carta passou-me tão despercebida porque eu vejo tantas copas na vossa mensagem, copas e arcanos maiores, que até me passou despercebida o desenrolar. Mas o desenrolar é como eu digo, o 10 é positivo no desenrolar, porque fala-nos no fim de responsabilidades ou de cargos ou de stress, mas também fala do vosso esforço. Até às vezes ter que aplicar um pouco mais de esforço, mais de trabalho para conseguir o desenrolar que vocês desejam, aí a prosperidade, o novo projeto, os sonhos, para trazer à forma materializada. Mostrem-me, por favor, a mente. A mente, por favor, a força. Mostrem-me, por favor, a mente. O que é que me podem dizer sobre a mente? Olha, obrigada. Não, a sério. Tem aqui duas cartas repetidas. As de copas. 6 de copas. 6 de copas estava cá em baixo, na conclusão. As de copas é o vosso sacrifício. Isto está na mente. Daí vocês terem que equilibrar as vossas forças. Ou a vossa mente e as vossas emoções. Porque, é como eu digo, vocês têm que manter equilíbrio na mente e no coração para conquistar a vossa prosperidade ou o sonho da vossa prosperidade. Porque há algo aqui muito importante para vocês que vocês poderão ter que sacrificar no momento. Ou um sonho antigo, ou um relacionamento, pode ser, mas é quase como se vocês deixam algo para trás para poder ganhar outro algo. E o elefante, vejam aqui as duas chaves, é entre o passado e o novo. E daí a tal força de vocês terem que controlar o vosso pensamento e as vossas emoções para que possam fazer a decisão certa e defendê-la com unhas e dentes. Há algo que realmente vocês têm que fazer de decisão. O elefante ou o Papa pode nos falar em novos contratos, pode nos falar em novas associações, em novas parcerias, em novos áreas de trabalho. E daí vocês terem que equilibrar. O que ajuda, por favor? Este 5 de espadas, que é o tal aprender com a situação atual e rever. Há mudanças repentinas na vossa vida. Outro 5. Mas agora é o 5 de bastos. Saber defender-se. Este 5 de bastos, como ajuda, é vocês se saber defender das opiniões contrárias, para que não vos confunda a nível de escolha. É o defender-se às vezes dos vossos próprios medos. É o defender-se às vezes das vossas inseguranças, da imposição
ou do não apoio de outras pessoas. Mas 5, vocês já têm 4, 4, 5, 5. 5, 5 são mudanças repentinas na vossa vida. Algo irá mudar, vejam-se. Fim de um ciclo. Esta é a morte. Fim de um ciclo. Transformação. Temos mais uma, por favor, para estes 5. 5 de bastos e o 5 de espadas. A vitória. É o que vocês querem conquistar, a vitória. Um início novo. Oh, que lindo. As de bastos. Um início novo, um trabalho novo, uma motivação nova, um desejo novo, um movimento novo, uma ação nova. É o que fala o As de bastos. Para sair do 4 de espadas, novamente, porque este 4 de espadas pode nos falar às vezes da tal mente cansada, de pensar e repensar na situação para tentar encontrar situações ou soluções para fazer a tal decisão. E novamente a carta da força. A coragem, a determinação para deixar algo velho e começar algo novo. Você já tem 2 vezes o As de copas e uma vez aqui o As de bastos. Vamos ver o que é que nos diz mais. O trabalho. 7 de bastos. O trabalho, por favor. Lembre-se ainda agora de dizer que aqui este As de copas podia falar em mudanças de casa. Esta carta, esta força, neste deck, veja o que é. É um animal a carregar como se fosse mudanças de uma casa. Tapete, mesas, cadeiras, e fez-me lembrar outra vez o tal sacrifício. A tal coragem de fazer este sacrifício, que já aparecia na vossa mente. Mostrem-me, por favor, este 7 de bastos. Mostrem-me, por favor, o 7 de bastos. Quais são estas ideias? Oh, que lindo! Vocês têm que se movimentar. Movimentar para um 10 de ouros. E é através da vossa defesa. É através da vossa imposição, da vossa defender ideias e decisões a nível da área de trabalho. Defender ideias, defender escolhas, defender sonhos, projetos. Vocês têm que enquadrar, mas é o que vos leva a mover-se ao 10 de ouros. Daí a espiritualidade dizer que vocês têm que conquistar a paz, a base, o equilíbrio entre a vossa mente e o coração. E saber esperar. Vocês como magos, mostrem-me por favor o mágico, é que me querem dizer com o mágico para Aquário. Aquário, vocês são muito inteligentes, muito lindo. Eu disse muito inteligentes. O ermita iluminado. Já não está em sacrifício, porque ele em sacrifício é assim. Ele está iluminado. Isto fala novas ideias. Vocês têm novas ideias, novos projetos. E eu tinha acabado de dizer, vocês são tão inteligentes e às vezes vocês pensam se calhar demais ou em demasia, na escassez, não sei, se calhar nos vossos próprios medos. Deixem-me ver o que é este de pendurado. O que é este de pendurado iluminado, por favor? Eu acho que vocês estão a ter mais consciência, se calhar, daquilo que de melhor vocês sabem produzir ou efetuar na vossa vida. Vejam, a iluminação para projetar novos projetos, novos sonhos, novos objetivos, a fim de trazer estabilidade à vossa vida. O dependurado invertido, juntamente com o mágico, é como realmente me dissesse que vocês estão a ter mais consciência
de algum tipo de ideia, de algum tipo de sonho, mas que vocês sabem ou sentem que são capazes de o fazer. E é como se houvesse aqui uma planificação, porque para mim o 2 de baixo é uma carta de planificação, é observar o momento em que a gente está e aonde a gente quer chegar para alcançar esta tal estabilidade da Rainha de Ouros. Lindo. Mostrem, por favor, o que querem conquistar. Estes 2 quatros. Mostrem, por favor, a conquista, o que é conquistar. Há que ter mais informação, buscar mais informação. Para que a vossa mente acalme. Para que a vossa mente acalme, porque há aqui medos, há muitas dúvidas, há muitas incertezas, daí a informação ser necessária para que vocês acalmem a vossa mente. E outra carta de iluminação. Parar para pensar. Olhar dentro de vocês. Para que realmente vocês tenham a informação necessária para que estes medos não vos vençam e para que vocês tenham um insight, como é que eu ia dizer, a solução. Esta carta é como se me falasse a solução. E vocês já tinham de pendurado invertido, que me fala de iluminação. Através de parar para pensar, em ter paciência, em ir em busca de mais informação para descobrirem se os vossos medos têm razão de ser ou não e tomar a tal atitude baseada na sabedoria, no conhecimento e a tal decisão, porque há aqui algo que vocês terão que mover. Há aqui movimento, deslocações. Mostrem, por favor, o que é o balanço no bloqueio. Porquê é que está o balanço no bloqueio? 4 de copas invertido. Se calhar medo de perder oportunidades. Se calhar medo de não ter outras oportunidades. O que mais me podem dizer, por favor? Já tem outro 4. E o 4 de copas já estava aqui. Naquilo que vocês devem conquistar. Vejam, copas. 8 de copas e 3 de copas. No obstáculo. Num obstáculo, as vossas emoções... aqui é quase como se vocês realmente, este 4 de copas que saiu invertido, vocês tenham medo ou que não surjam novas oportunidades na vossa vida, ou a sensação se calhar de perder algum tipo de oportunidade que para vocês parece ser importante, de forma a não é quase como se não quisessem deixar ir esta felicidade. Mas, no entanto, há aqui quase como o medo. Se calhar, ou porque as coisas estão a demorar muito a chegar até vocês, ou vocês não estão com paciência para esperar que esta oportunidade se manifeste na vossa vida. E isso faz com que vocês, mesmo querendo manifestar, vocês têm medo de não obter, têm medo que este tempo não chegue a vocês, mas não querem... É quase como se a vossa intuição vos dissesse, com estas 2 cartas, vocês vão alcançar estas notícias, estes anúncios, estas celebrações, vocês vão alcançar. Mas o vosso medo, a vossa impaciência, que estas oportunidades não surjam na vossa vida, é que vos tira o foco destas celebrações. Tira-vos o foco destas celebrações. Lembre-se que neste momento está muito feliz, está muito complicado e infelizmente a nível mundial, e daí se calhar ser necessário um pouco mais de paciência. A nível da sorte, que é a Rainha de Copas.
Olhem, a temperança. Eu disse que na temperança vocês, é como se a vossa intuição falasse com vocês, mas vocês estão a deixar de acreditar na intuição por causa da demora, por causa do tempo de espera. E a temperança volta a repetir-se com aquilo que eu ainda agora vos disse, que vocês devem confiar mais na vossa intuição, escutar mais o vosso coração, para que vocês tenham a paciência, saber esperar o tempo necessário, o tempo divino, para que as coisas surjam na vossa vida, para que novas oportunidades cheguem à vossa vida. O sacrifício, que é o As de Copas. O sacrifício, por favor, que é este As de Copas. 4 de bastos. A casa. A casa. 4 de bastos representa casa. Estabilidade. Mas isto, a estabilidade é o que vocês querem conquistar. E eu disse-vos aqui que é mudança. O As de Copas que está aqui na vossa mente, há algo que tem a ver com, que representa para vocês casa. Que representa para vocês casa. Seja uma pessoa, seja um sítio, seja uma casa mesmo, há este sacrifício. E daí eu ainda agora vos ter dito que é algo que é muito importante para vocês. É algo que vos afeta a nível emocional. Pode ser deslocação de casa, como eu também ainda agora vos tinha dito. Mostrem, por favor, o desenrolar, o 10 de bastos. O desenrolar este 10 de bastos, por favor. O que é o 10 de bastos? Olhem, o mundo e o louco. Vocês já tinham aqui o louco. E o novo início. Imperatriz. Arcanos maiores. O novo início. Mas que é preciso o ato de fé. O ir atrás dos sonhos. Ou oportunidades que podem aparecer quase que de forma de repente, que eu disse-vos aqui que há 5 fala em movimentos ou mudanças repentinas na nossa vida. Pode-nos falar novamente em mudanças, em áreas totalmente diferentes da vossa vida. O louco, o tal risco de fé, ou o tal salto de fé, a tais novas oportunidades, o tal ir atrás dos vossos sonhos, que será preciso, se calhar, inicialmente, um trabalho ou um esforço extra, mas que vos retira também, se calhar, de uma mente ou de um estado mesmo a qual vocês pensam que têm escassez. A partir da toma da vossa decisão. Rainha de Espadas. A decisão é vossa. Daí o 7 de baixo estar cá em cima e eu dizer-vos que vocês têm que defender esta ideia, porque há aqui movimento, transição de algo escasso para algo de 10 de ouros para uma prosperidade. Mas vocês têm que ter coragem. Mostrem, por favor, o que é a conclusão ou possível resultado para esta leitura, o 6 de copas. Medo. Olha, vocês têm muitos números repetidos. Agora vocês têm o 3, 3 de ouros, 3 de bastos e o vosso medo. Esta carta, principalmente neste deck, se vocês repararem este corvo, pode libertar-se destas espadas. Basta apenas voar. A janela está aberta, basta apenas voar. E o louco é exatamente isto, é voar. É soltar, é arriscar, é não parar, é não permitir que os medos, as dúvidas, as incertezas vos mantenham no mesmo sítio e vocês não consigam voar. Porque no futuro próximo há novas parcerias. Há ganhos novos. Novas parcerias e ganhos novos.
Que haverá esforço para alcançá-los? Sim, mas eu já vos tinha dito isso com o 10 de bastos. Haverá uma necessidade realmente de vocês trabalhar arduamente para alcançar estes lucros. Vamos ver o que é que vos diz os anjos. Olha, eu não disse que vai haver algo repentino na vossa vida? Que vai fazer com que vocês se movam? Com que vocês tomem a decisão? No tempo divino? 7 de ouros? Mas que traz felicidade plena à vossa vida, até mesmo se calhar ao lado familiar, e um ciclo novo. Transformação. Vamos ver o que é que nos diz os anjos da abundância. Mostrem, por favor, o que querem dizer para Aquário. Os anjos da abundância, por favor. Mostrem, meus queridos seres de luz, o que é que querem transmitir de conselho ou de direcionamento a Aquário. Mostrai-me, por favor, qual o vosso conselho ou direcionamento para Aquário referente a esta leitura. Gratidão. Mostrem-me, por favor, qual é o vosso conselho, o vosso direcionamento a Aquário. Mostrai-me, por favor. Mostrai-me, por favor, qual o vosso conselho para Aquário. Obrigada. Esta carta tem tudo a ver com a carta, com as 3 cartas chaves da vossa leitura. Donativos, trabalho de caridade. Mas isto as palavras-chave estão lá em cima. O tal toque gentil, o dar com graciosidade e com gratidão, e haverá sempre suficiente. A gente, quando tem o suficiente, a gente consegue fazer a tal donação ou os donativos e ter um trabalho de caridade para com os outros. Este anjo diz-vos: dá de uma forma feliz ou de uma forma contente às organizações ou pessoas que te suportam a nível espiritual e que te inspiram. E sabe que essa tua generosidade será sempre retornada até ti e talvez até através de caminhos milagrosos. O tempo traz ou trará o dinheiro ou outros recursos até ti. É quase como disseste, o tempo substituirá. O tempo substituirá o dinheiro ou outros tipos de donativos de recursos que tu receberás. E assegura-te de que a tua energia positiva se multiplica. Eu digo, e no início da vossa mensagem disse exatamente isto. Cada um dá aquilo que tem. E eu disse, eu coloco aqui esta pedrinha para partilhar a prosperidade para com vocês. Engraçado. Engraçado não, a espiritualidade sabe bem o que faz. Sabe muito bem o que faz. A primeira carta que saiu, gratitude e o dar. E aqui vem exatamente a dizer, há aqui prosperidade, gente, na vossa vida, não tenham medo, vocês só têm que ter mais confiança em vocês e no momento que vocês acharem da vossa vida, às vezes a gente nem precisa de dar muito, às vezes a gente nem precisa de dar dinheiro, às vezes basta uma palavra, basta um conforto, basta mostrar aos outros que nós estamos lá. Isso é donativo. Por isso é que eu digo, cada um dá aquilo que de melhor tem, cada um dá aquilo que consegue dar. Não precisa ser única e exclusivamente dinheiro. É errado. O fato de eu, por exemplo, o fato de eu deixar em aberto a minha disponibilidade às pessoas para falar, ou seja o que for, eu estou a dar aquilo que posso. E esse pouco que pode parecer é muito aos olhos das outras pessoas que precisam. Pensem nisso.
Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Vocês têm que equilibrar a vossa mente, as vossas emoções. Há mudanças na vossa vida, mudanças que vos levarão a um rumo diferente, à qual vocês terão que fazer uma escolha. Não é fazer uma escolha, eu acho que vocês serão quase que empurrados, empurrados pela situação ou pela vida, realmente a fazer o tal risco, o salto de fé, como ao louco. Mas não tenham medo, vocês estão guiados, apoiados pela espiritualidade. Apenas precisam de ter mais fé em vocês mesmos, confiar mais na vossa intuição e confiar também mais na espiritualidade. A espiritualidade está sempre perto de nós, sempre. Basta a gente abrir o nosso coração e invocar, que ela atende sempre aos nossos pedidos e as nossas chamadas. Não no momento em que a gente quer, daí a necessidade de controlar a ansiedade do tempo, mas no tempo que acham necessário ou no tempo perfeito, que é o tempo divino. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.